Olá, irmãos. Como estamos aí em tempos de quarentena, eu queria aproveitar esse tempo que nós estamos separados e meditar um pouco no texto que nós acabamos de ler, o texto de Ezequiel, capítulo 37. Eu queria perguntar para vocês o que é uma igreja viva? Você já pensou sobre isso? O que é uma igreja viva? E por que isso é interessante nesses tempos de quarentena, nesse tempo de pandemia? Porque muita gente pensava que uma igreja viva era uma igreja que reunia num único lugar centenas de pessoas. Igrejas que reuniam uma multidão num único lugar. Eles achavam que esse tipo de reunião demonstra força, demonstra que a igreja é forte, essas coisas todas. Mas agora está todo mundo nas suas casas, as pessoas estão separadas e é impossível para nós hoje mostrar força por meio dessas reuniões. E a igreja morreu por causa disso? Claro que não. A igreja não é viva ou morta porque reúne uma multidão ou deixa de reunir uma multidão de pessoas. Outra coisa é que, associado também a essa questão da reunião pública, estava o fato de que muitas pessoas definiam uma igreja viva como uma igreja que tem um culto alegre, né? Um culto vibrante, um culto com instrumentos, um culto com palmas, um culto em que as pessoas podiam se manifestar das mais diversas formas. E agora complicou. Complicou porque se uma igreja vive, uma igreja que tem essas coisas, então nós não temos mais igrejas vivas. Então, obviamente que isso não pode definir o que é uma igreja viva. Não a quantidade de pessoas que estão reunidas em um lugar e também a natureza alegre, né, vibrante da reunião que agora não tem. Mas uma igreja, mesmo nas suas casas, ela pode ser uma igreja viva. Em que sentido ela pode ser uma igreja viva? Eu acho que a gente precisa, à luz do texto, primeiramente pensar no contrário, né? Começar a analisar o contrário. O que na visão de Ezequiel é uma igreja que não é viva, quer dizer, uma igreja morta, uma igreja que é um vale de ossos secos, assim que estava o povo de Israel, um vale de ossos secos, né? Perceba bem na imagem do vale, né? Na imagem que Ezequiel está tendo, Deus está dando essa visão a Ezequiel. Ele olha um vale, tem muitos ossos, ossos que, diz o texto, estão sequíssimos, né? Esses ossos representavam o povo de Israel, que foi levado cativo, né? Que foi atacado, que foi dominado, né? Esses ossos estavam em grande número na terra do inimigo, né? Esse povo de Israel estavam em grande número ali na Babilônia. Eles foram levados para a Babilônia em várias etapas, e a vez de Ezequiel, juntamente com o rei, foi na segunda etapa. Eles foram levados para a Babilônia e eles tinham uma multidão de israelitas ali reunidos. Mas era só um ajuntamento, porque eles não tinham força, porque eles estavam escravizados. Eles agora não tinham mais poder de decisão, eles estavam sob domínio. Eles teriam que assimilar a cultura do inimigo, teriam que assimilar a língua do inimigo, e eles quase perderam a língua hebraica. O hebraico só foi mantido por causa das sinagogas, da religião, mas o povo começou a perder essa sua língua natural, que foi sendo substituída pelo aramaico. Eles estavam unidos, estavam numa mesma situação, mas eles não tinham voz. Era um povo dominado.
Isso era um povo representado ali por ossos secos, né? E quais eram esses sinais de morte, né? O que caracterizava os sinais de uma igreja que está morta? Em primeiro lugar, uma igreja que absorveu a moral do mundo, né? Uma igreja que absorveu a forma do mundo agir, a igreja que absorveu a maneira imoral, muitas vezes, que o mundo age. A igreja tem absorvido para ela as questões éticas sendo negociadas, os princípios bíblicos foram negociados por um novo comportamento, né? Uma igreja que absorveu a moral do mundo. Uma igreja também que trocou a palavra de Deus, a doutrina das Escrituras, por ideologias. Isso é absorver a cultura do mundo. Não apenas adquiriu a moral do mundo, mas também a ideologia do mundo. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. É isso que já vinha acontecendo antes do cativeiro. E é isso que começou e ficou fortalecido ainda mais no cativeiro. Eles começaram a ficar cada vez mais impregnados da cultura babilônica, assim como a igreja, muitas vezes, tem se impregnado da cultura do mundo. Isso é um grande risco para a igreja. Isso são sinais de morte dentro da igreja, né? Notem que o povo de Israel não deixou o Senhor porque eles foram dominados. Ao contrário disso, eles foram dominados porque deixaram o Senhor. Eles esqueceram quem era o Senhor. Eles esqueceram o que o Senhor fez. Eles esqueceram que Deus é o Criador de toda a humanidade. Eles esqueceram que Deus Todo-Poderoso havia tirado o povo do Egito. Havia libertado o povo. Esqueceram que o verdadeiro libertador de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Isso tudo caracterizava uma igreja que está morta. Uma igreja que esquece o seu passado. Uma igreja que esquece a sua salvação. Uma igreja que esquece a obra de Cristo. Uma igreja que esquece a cruz. Uma igreja que se esquece da palavra. Uma igreja que se esquece da fidelidade, né, a Deus. Uma igreja que se esquece de buscar o Espírito de Deus, buscar o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Uma igreja que se esquece de se exercitar nos dons. Uma igreja que se esquece de obedecer ao Senhor. Uma igreja que se esqueceu do Senhor propriamente dito. Isso são sinais de uma igreja que morreu. Assim como a igreja de Laodiceia, que se achava uma igreja viçosa, uma igreja vibrante, uma igreja que era rica, uma igreja que era influente. Irmãos, eles não eram ricos, eles não eram vibrantes aos olhos de Deus, eles eram pobres, cegos e nus. Eles estavam mortos e não sabiam. Estavam mortos, mas se achavam vivos. Estavam mortos, mas se achavam vibrantes. Estavam mortos e achavam que eram alguma coisa. O que Deus espera da sua igreja? Como Deus espera que nós sejamos? Essa que é a pergunta que fica. A palavra de Deus diz que uma igreja viva, ela se assemelha a um exército sobremodo numeroso. E a ideia aqui, o exército sobremodo poderoso e numeroso. A ideia aqui está nessa imagem de um exército, né? Porque um exército numeroso é mais do que um ajuntamento de pessoas comuns. Um exército numeroso é mais que uma multidão. Um exército pressupõe ordem. Um exército pressupõe preparo. Um exército pressupõe uma série de coisas. Um exército numeroso pressupõe poder, força. Um exército numeroso domina, não é dominado. Essa é a grande diferença.
Um exército numeroso, um exército poderoso, é um exército que não é dominado, mas é um exército que domina. Um exército numeroso sabe quem o comanda. Um ajuntamento, por exemplo, precisa negociar entre si para conseguir alguma coisa. Eu acho que é isso que tem acontecido muitas vezes com a igreja evangélica brasileira, que fica negociando entre si para ter alguma unidade quando o assunto é grave. Se todos fossem obedientes às Escrituras Sagradas, não teriam que entrar em acordo. Era só ouvir o Senhor, a voz do Senhor que emana nas Escrituras, que fala por meio delas, e pronto. Todo mundo faria exatamente aquilo que Deus estava querendo que fosse feito. Um exército numeroso sabe quem o comanda. Um exército numeroso também é um exército capacitado. A igreja que sabe quem a comanda, uma igreja que tem uma missão, né? Uma igreja que sabe o que tem que fazer, que está debaixo do poder de Deus, está debaixo da autoridade de Cristo. Né? Essa é uma igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja que se comporta como um exército, uma igreja que tem uma missão, uma igreja que não apenas sabe que Deus é poderoso, mas é uma igreja que quer que todas as pessoas saibam que Deus é poderoso. Uma igreja não apenas quer que o povo saiba que Deus é poderoso, mas uma igreja que quer colocar a sociedade debaixo do senhorio de Cristo. Muitos crentes hoje discordam disso. Muitos crentes que ficam primando pela diversidade e uma série de outros discursos estranhos ao Evangelho, esquece, por exemplo, que tem um texto bíblico que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, os versículos 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então note, uma igreja, ela não é aquele povo que é levado cativo. Uma igreja viva, ela não é levada cativa. Uma igreja viva é uma igreja que leva cativo todo pensamento ao conhecimento de Cristo. Ela, pela pregação do Evangelho, deixa as pessoas cativas a Cristo Jesus. Deixa as pessoas cativas ao grande amor de Deus. Isso é uma igreja viva. Uma igreja que leva cativo todo conhecimento, todo pensamento, melhor dizendo, à obediência de Cristo. A minha pergunta para vocês é a seguinte: a igreja no Brasil é uma igreja viva? Ela tem um único Senhor? Ela tem uma única missão? Você já pensou nisso? Já pensou no propósito da igreja? Já pensou naquilo que a igreja tem como objetivo, segundo as Escrituras Sagradas? Será que nós temos vivido assim? Será que assim tem sido a nossa igreja? Será que a igreja, porque deixou de se reunir em lugares públicos, ela morreu? Ou a igreja, mesmo reunida nas suas casas, ela é viva, ela é um exército poderoso, é um exército numeroso, é um exército que leva cativo todo o pensamento ao conhecimento de Cristo. Então, qual é o caminho? Se você chega à conclusão de que as coisas não andam bem, de que nem tudo está do jeito que deveria estar, qual é o caminho que nós deveríamos seguir? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer qual é a nossa realidade. A igreja que nós temos hoje no nosso país e nesse mundo, ela é uma igreja livre, que é um exército que domina, ou ela é cativa do mundanismo, de falsas ideologias e do egocentrismo? Qual é a avaliação que você faz? Então a primeira coisa que a gente precisa saber para voltar para o caminho certo é reconhecer o nosso estado.
Deus começa a ver a nossa necessidade, começa a atender os nossos clamores quando nós começamos a ter uma percepção correta da nossa própria realidade espiritual. E o texto diz, no versículo 11, né, como é que Deus ouvia a voz do povo de Israel. E o povo de Israel dizia o seguinte: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Eles perceberam isso. Perceberam que estavam cativos. Perceberam que estavam sem esperança. Perceberam que estavam de todo exterminados. A sensação deles é que os ossos deles secaram. Ah, irmãos, precisamos reconhecer a nossa própria realidade, porque é reconhecendo a nossa própria realidade que vem o arrependimento, e com o arrependimento o clamor por uma vida nova. Em segundo lugar, precisamos buscar um verdadeiro avivamento, né? E esse verdadeiro avivamento, ele vem, primeiramente, como eu já falei, pelo arrependimento, e em segundo lugar, por um retorno à palavra de Deus. Deus podia falar lá dos céus, sozinho àqueles ossos, mas ele disse ao profeta: homem de Deus, profetiza aos ossos. Homem de Deus, profetiza aos ventos, ao espírito. É necessário a palavra de Deus. É necessária a pregação das Escrituras Sagradas. É necessária a proclamação do Evangelho para que as pessoas ganhem vida. Para que as pessoas deixem de serem mortos espirituais. Pessoas mortas, nascidas mortas espiritualmente, para que elas voltem à vida. É necessária a pregação do Evangelho. Sem a pregação do Evangelho não há vida, não há salvação, não há regeneração. É preciso a pregação da palavra para que o Espírito comece a agir. E o Espírito age com a palavra. E o Espírito age pela palavra. O Espírito transforma os nossos corações para compreendermos a palavra de Deus. Isso é absolutamente fundamental. Então, uma igreja que busca renovação, é uma igreja que busca um retorno à palavra de Deus. Profetiza. O Senhor Jesus Cristo um dia disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. É exatamente isso. As pessoas só vão conhecer a Cristo quando elas ouvirem o Evangelho, a palavra de Deus. Porque é a palavra que testifica do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas só vão compreender que Jesus Cristo é o Senhor mediante a pregação da palavra de Deus. A igreja precisa retornar à palavra. A igreja precisa se submeter à palavra. A igreja precisa ser centrada na palavra para poder ser centrada no Evangelho de Cristo Jesus, para poder ser centrada em Cristo Jesus. Uma igreja que tem Cristo no centro, uma igreja que tem a palavra no centro. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas existe outra coisa aqui. Você, como igreja, a igreja de Cristo precisa buscar o arrependimento, a igreja de Cristo precisa buscar a palavra, e a igreja precisa buscar o enchimento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, em Efésios capítulo 5, os versículos 18 a 20. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa ser cheia do Espírito. Isso é algo que deve ser constante. Permitir-se ser cheia do Espírito. Deixem-se encher constantemente do Espírito, né? Algumas versões diz:
enchei-vos do Espírito. Mas a tradução mais natural não apenas ela é uma ordenança, mas é uma ordenança que aponta para algo que é cotidiano, que faz parte da vida do crente, que faz parte da rotina espiritual do crente. Ele vai se enchendo diariamente do Espírito, através de atitudes santas, através das orações, através do conversar santo, através da participação no culto público quando tem, e no culto no lar, no culto doméstico, em família, nas suas devocionais individuais, buscar a presença de Deus, pedir a Deus: Senhor, enche-me do teu Espírito. Lembra do cântico? Enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Busque o Espírito Santo de Deus, que seja cheio do Espírito, para que nós possamos ter uma igreja viva, uma igreja que não são apenas ossos secos, mas uma igreja que é um exército poderoso, que é um exército numeroso. Uma igreja viva, guarde isso no seu coração, irmão e minha irmã. Uma igreja viva é aquela em que o senhorio de Cristo é a sua vida e a sua missão. O texto, se vocês notarem, Deus falando pelo profeta, que quando ele operasse, transformasse aqueles ossos num grande exército, eles iam saber que ele era o Senhor. Ele repete isso pelo menos 2 vezes. E saberão que eu sou o Senhor. A igreja precisa saber que Deus é o Senhor. A igreja precisa saber que Jesus Cristo é o Senhor. A vida da igreja está em saber, em viver a realidade de que Jesus Cristo é o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso é o Senhor, e que a vida dela e que a missão dela é proclamar a todos os povos que Jesus Cristo é o Senhor, que proclamar a todos os povos que o Deus Todo-Poderoso é o Senhor. O propósito da proclamação do Evangelho nada mais é de que levar ao conhecimento da humanidade que existe um Senhor, que esse Senhor domina e que esse Senhor voltará. Que essas pessoas precisam se arrepender de todos os lugares, se arrepender dos seus maus caminhos, deixar de ser um vale de ossos secos, para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe.